A palavra da Champions nessa terça-feira foi equilíbrio, porque sem dúvida, tanto no jogo entre Inter e Atlético e tanto em PSV e Borussia Dortmund, o equilíbrio reinou e o respeito entre ambas as partes. Jogos extremamente competitivos, muito estudados, que tiveram em algum momento um grau de monotonia devido a esse estudo e essa precaução em não se expor ao adversário, mas que reservaram sim trocas de ataques entre ambos e gols. Afinal, nós tivemos a Inter vencendo, abrindo vantagem para cima do Atlético de Madrid no San Siro por 1-0 com o gol do Arnautovic já no segundo tempo, mas que fique claro, poderia ser mais. A Inter conseguiu neutralizar o Atlético a maior parte do tempo. As finalizações do Atlético se basearam em chutes de fora da área, principalmente do Samuel Lino. E é curioso, em uma temporada em que o Atlético foi tão bem ofensivamente. O Griezmann e o Morata não conseguiram se criar em campo. O ataque do Atlético de Madrid como um todo não conseguiu se criar, não conseguia se conectar, devido a um belíssimo sistema defensivo que já é de costume, de praxe, praticado pela Inter de Milão. Nós tivemos algumas chances do Lautaro Martinez no primeiro tempo, o Thuram se movimentando muito bem, e curioso como essa dupla Lautaro e Marcos Thuram se encontrou tão bem, é a primeira temporada deles juntos, né? O Thuram que chegou para substituir o Lukaku na dupla de ataque da Inter de Milão, na dupla de ataque interista, e se conectam muito bem, se entenderam muito bem, se procuram e se acham em campo. E o Lautaro acabou não aproveitando as oportunidades, o Thuram foi mais um garçom do que qualquer outra coisa nesse jogo, gerando muito jogo, gerando muito espaço com a movimentação dele. A Inter se encontrando bem e conseguindo furar o bloqueio defensivo de um consistente Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, óbvio, cedeu mais chances do que a Inter de Milão no jogo, mas não foi mal defensivamente, na minha visão. A Inter teve suas chances, mas era um Atlético que também conseguia se defender e que em alguns momentos, inclusive, contou com, por exemplo, o Giménez salvando um gol na finalização, se não me engano, foi do próprio Lautaro que o Giménez desvia. Mas no segundo tempo, de tanto tentar, inclusive com o Arnautovic, que teve algumas outras duas oportunidades no jogo, de tanto tentar, a Inter conseguiu furar o bloqueio com o Arnautovic no rebote do chute do Lautaro Martinez. O Oblak fez a defesa, na segunda chance ele não conseguiu evitar, se não me engano o Lino ainda desvia, mas a bola morre no gol de uma Inter que merecia a vitória por ter jogado melhor, diante desse equilíbrio todo que ambos proporcionaram, que abre uma vantagem importantíssima, porque 1-0 num duelo entre Inter e Atlético de Madrid, um gol pode decidir, cara, sem dúvida nenhuma. São equipes que se defendem muito bem, são equipes. É uma coisa que eu até pensei quando eu estava assistindo o jogo. A Inter é uma equipe, a Inter é um time extremamente consistente que joga unido. E é assim que conseguiu chegar, mesmo tendo menos qualidade individual, menos qualidade técnica nos seus jogadores do que outros gigantes da Europa atualmente, a Inter com um sistema sólido, uma união tática muito forte e um comprometimento tático dos seus jogadores, conseguiu bater a final da Champions League da temporada passada, onde perdeu para o Manchester City. Não perdeu de maneira fácil. Diga que venha dizer o Rodri, né, que fez aquele gol que deu o título ao Manchester City. É um time que consegue competir com as maiores forças da Europa por meio desse comprometimento tático e desse senso de união. Assim como o Atlético de Madrid. É um time que também joga um pelos outros. Você vê isso nos jogadores e também com o ânimo que o Simeone implementa nas suas equipes, desde sempre foi assim. Mas me surpreendeu, confesso, que a Inter tenha conseguido neutralizar tão bem o Atlético de Madrid, porque essa temporada é um Atlético que também ataca muito bem, um Atlético que fez mais gols, que tem o Griezmann em uma temporada esplendorosa, o Morata, e nenhum deles conseguiu se criar no jogo, porque a Inter foi muito bem. É mais um ponto, mais uma prova de que essa Inter é um time muito competitivo e difícil de ser batido. Me surpreendeu mais do que tudo do que o resultado, esse fato. A Inter não permitiu que um Atlético ofensivo do Simeone, que conseguiu ser ofensivo, inclusive em grandes jogos contra grandes adversários, fizesse um gol ou criasse grandes chances, pelo puramente mérito da própria Inter de Milão. É para se ficar de olho. E no jogo da volta, acho que o Atlético vai ainda mais para cima, vai ter que se expor mais, e a Inter pode principalmente se aproveitar muito nos contra-ataques, porque tem velocidade com o Thuram, com o Lautaro, porque um vacilo a Inter vai cravar e o Atlético vai pro tudo ou nada. Numa outra partida, entre PSV e Borussia Dortmund na Holanda, também tivemos muito equilíbrio. Um PSV que joga melhor no primeiro tempo e sai perdendo, com um belo gol do Daniel Malen, que achou um chute assim de rara felicidade. A bola entra no ângulo, assim, na trinca entre travessão
e trave, mas não era um placar que refletia o jogo. O PSV jogava melhor, o PSV criava chances. Contou com o Tillman precisando colocar o pé na forma. Tem uma chance no primeiro tempo que o De Jong faz um pivô excelente. O Tillman sai de frente pro gol sem marcação e consegue colocar um chute horroroso para fora, que não passa nem perto da trave. Então o PSV desperdiçou chances. Ambos se respeitavam muito, mas conseguiam infligir danos na defesa do adversário. Tanto o PSV criando chances no primeiro tempo, quanto o Dortmund conseguindo ser mais eficiente na finalização e fazendo 1-0. Mas nesse jogo de equilíbrio e de ataques de ambos os lados, no primeiro tempo o Dortmund saiu com 1-0, mas no segundo viria o lance polêmico da partida, que é o pênalti marcado contra o Dortmund, que inclusive Mats Hummels se pronunciou publicamente na internet falando que é uma vergonha que num momento como o atual, onde existe o VAR, o Dortmund tenha tido um pênalti marcado contra eles, como foi hoje. Inclusive cita os jogos contra o Chelsea, contra o PSG, mas hoje ele ficou extremamente revoltado com a marcação desse pênalti. Ele já ficou indignado no momento que marcam, porque ele é inclusive quem comete o pênalti na visão do juiz, porque para mim também não foi pênalti. Se você pega o lance para ver na câmera lenta, cara, ele não toca no Tillman, ele toca na bola primeiro. E mesmo que se tocasse depois, a gente poderia discutir, mas eu não vejo o toque dele no Tillman. Ele toca na bola, o pé dele dá uma levantadinha num movimento, que não tem como ele controlar naquele momento do carrinho. Acho que aquilo pode ter insinuado algo pro VAR, só que eu não vejo tocando, e é assim, eu não consigo ver pênalti naquilo. O Tillman imediatamente se aproveita, até pula, na minha visão ele dá uma forçada de barra legal, mas o árbitro bem posicionado em campo marcou o pênalti, o VAR também não interferiu muito, mas foi ali que o De Jong conseguiu empatar o jogo pro Dortmund, pro PSV, perdão, fazendo 1-1, um resultado importante pro Dortmund, que pode contar com a vitória simples na Muralha Amarela, inclusive tem a obrigação, na minha visão, de vencer, porque contando com o apoio daquela torcida, que é um absurdo na Alemanha, e com mais time no papel, eu acho que o Dortmund tem a obrigação de vencer, contando com uma vitória simples para se classificar. Acho que tem que se classificar, mas não acredito piamente nisso, porque o Terzic, na minha visão, um treinador extremamente mediano, e o PSV merecia melhor resultado. É um resultado extremamente ruim para o PSV nessa primeira, porque eles jogaram o suficiente para ganhar do Dortmund, criaram mais chances, tiveram mais posse, trocaram mais passes, pecaram muito na finalização, isso é um demérito do próprio time, mas criou o suficiente para seguir à frente do placar, para ganhar o primeiro jogo. Tiveram um pênalti que, óbvio, os ajudou, mas como um todo eu vi o PSV um pouco melhor que o Dortmund, e sai ainda pior com a situação, porque empata em casa, né? Então joga melhor, acaba empatando em casa, sem vencer, fica bem complicada a situação do país do PSV, e o Dortmund tem um caminho interessante para conseguir a vaga nas quartas. Mas, sendo bem sincero, quem passa entre os dois, PSV e o Dortmund, na minha visão, cai nas quartas, a não ser que dê muita sorte com o sorteio, com a fase, pegar quem vem de Barcelona e Napoli, chaveamento, mas eu acho que vai cair nas quartas de final quem passa entre PSV e Dortmund. No todo, daqui a pouquinho tem mais Champions, né? Esse vídeo está saindo na quarta-feira, daqui a pouquinho à tarde tem mais jogos, a gente vai comentar obviamente sobre eles, conto com a sua presença. Se você chegou aqui agora no canal, se inscreve. Tem algumas pessoas novas chegando, inclusive alguns inscritos me encontraram no Instagram, muito obrigado, foram mandar mensagem lá de apoio. Valeu, gente, comentem, participem, me sigam no Instagram também, tem aí na descrição, se não me engano. E no mais, é isso, tchau. Até ou hoje ou amanhã o vídeo vai sair. Valeu!